outro conjunto de doenças importantes são as encefalomielites equinas, né? Doença viral, uma arbovirose. Então a gente tem aí os mosquitos como importantes transmissores e, na verdade, os equinos eles são hospedeiros acidentais. A gente está falando de uma doença que circula e é mantida no ciclo, né, de transmissão entre aves. É uma doença de aves e que, quando os mosquitos infectados com os vírus provenientes das aves, ao se alimentarem das aves e depois se alimentarem de equinos, pode ocorrer a transmissão. Inclusive é uma zoonose, e é uma zoonose importante. Então a gente vai comentar um pouco sobre as encefalomielites equinas, que ocorre aqui nas Américas, que é uma importante arbovirose e é uma zoonose. Vamos caracterizar ela nessa aula. Então, é uma arbovirose do grupo das enfermidades neurológicas, caracterizada por manifestações nervosas decorrentes de inflamações cerebral, meníngea e medular. Então, aqui só para caracterizar que é uma doença de origem viral, tem o seu transmissor caracterizado como sendo os mosquitos, né? Então é o que vai caracterizar uma arbovirose, arthropod-borne viruses, arboviroses, né? E tem os pássaros como hospedeiros, como fontes de infecção. Nós estamos falando de vírus da família Togaviridae, então são vírus envelopados, do gênero alfavírus, são vírus que provocam essas encefalites, e a gente vai ter 3 subtipos, né? Vírus da encefalomielite equina do leste, vírus da encefalomielite equina do oeste e vírus da encefalomielite equina venezuelana. Já a gente vai entender por que leste-oeste venezuelana. Ela é formada por o vírus é formado por um RNA. É um RNA no sentido positivo, ou seja, ele automaticamente no interior da célula, após o vírus sofrer o desnudamento, ele já começa a transcrever os aminoácidos para a produção das proteínas virais. É um vírus icosaédrico envelopado e é relativamente pequeno, de 60 a 70 nanômetros. Então a gente tem aqui na encefalomielite equina, é uma doença que ela ocorre na forma de surtos. Não é uma doença endêmica, né, que a gente possa dizer, isso acontece muito no Brasil, nas regiões tais. Não, não é. Como o vírus ele penetra de forma eventual num país através da migração das aves, então através daquelas rotas migratórias anuais das aves, em alguns anos a gente tem a detecção da doença, em alguns anos a gente não tem a detecção da doença. Então isso é uma característica também da febre do Nilo Ocidental. A gente vai fazer um paralelismo muito grande nessa aula com o vírus do oeste do Nilo ou do Nilo Ocidental, porque nós estamos tendo a detecção desse vírus hoje aqui no Brasil. Já por mais de uma vez já foram detectadas em pessoas, já foi detectado sorologia positiva em equinos, e é uma doença que devastou os Estados Unidos. Então nós estamos assim, esperando os primeiros surtos. É uma arbovirose do mesmo jeito, é trazida através das aves migratórias. Os mosquitos locais se alimentam dessas aves e, ao se alimentarem nas pessoas e ao se alimentarem nos equídeos, transmitem a doença. Então também é uma zoonose. Então o mecanismo de transmissão,
inclusive sintomatologia, porque a febre do oeste do Nilo também é uma neuropatia, né? Então as doenças vão ser muito semelhantes. Então são duas arboviroses muito semelhantes. Então são doenças que ocorrem de forma esporádica. Quando o vírus ele penetra através das rotas migratórias. E os equídeos são hospedeiros terminais. Então, como eu falei, a doença é uma doença das aves, são duas doenças de aves e que acidentalmente ela vai acontecer nos equinos e nas pessoas. A importância se restringe à ocorrência esporádica de surtos. Então, mortalidade focal, mortalidade numa determinada região de equídeos não vacinados. Essa doença é uma doença que tem vacina, ela é prevenível com vacina, né? E nas aves, o que a gente pode observar, né? A gente vai observar principalmente paralisia, né? Envolve o sistema nervoso central, o vírus se replica no sistema nervoso central, vai provocar paralisia dos pés, tremores, sonolência, até uma situação de prostração geral dessa ave e a morte dessa ave. Então, a mortalidade de aves é um sinal de uma arbovirose ou é um sinal de encefalites, de possível ocorrência de encefalite nos equinos. Então a gente tem as aves como animais sentinelas, não só para encefalomielite equina, como também para zoonose da encefalomielite equina, né? Então aqui é um quadro que resume totalmente a encefalomielite equina do leste-oeste venezuelana, como também a febre do Nilo ocidental. Então, regiões alagadiças que vão favorecer o crescimento e o desenvolvimento dos insetos hematófagos, né, e que terão aqui nas aves os principais reservatórios dos vírus. Então, uma ave doente é sugada por um mosquito que vai sugar uma outra ave, transmitindo essa doença. E na verdade essa foto aqui, ela é até, né, essa montagem aqui, ela é até de uma apresentação do vírus da febre do Nilo ocidental, né? Lá nos Estados Unidos, a gente teve em determinadas regiões onde ocorreu surto de febre do Nilo ocidental, nós tivemos a devastação, né, a redução de até 75% da população de corvos, né, que era a espécie mais sensível, a espécie de aves mais sensível nos Estados Unidos. Morreram muitas outras espécies, mas especificamente a de corvos, a população dessas aves teve uma redução muito drástica em função da febre do Nilo ocidental. Então, a encefalomielite equina do leste-oeste venezuelano, as encefalomielites equinas, elas ocorrem somente no continente americano. Então, América do Norte, América Central e América do Sul, né? No Brasil, nós tivemos a primeira detecção, né, primeiro estudo desse vírus lá por volta de 1915. Tivemos outros surtos e até 2004, no estado do Rio de Janeiro, aconteceu o último surto de encefalomielite equina do leste, né, em Paraty. Então nós tivemos, eu trabalhava na defesa sanitária animal naquela época, e o colega, né, do Núcleo de Defesa Sanitária de Angra, né, que é da área aqui de Paraty, ele falava comigo: Cleiton, tem animais morrendo muito rápido, de raiva, o vírus está mutando. Eu falei: não, o vírus da raiva não muta, né? E aí morreu mais um, morreu outro, e aí ele começou a coletar material, né? E viu que estava dando negativo para a raiva. Ele procurou o sistema de saúde de Paraty,
Aí perguntou na Secretaria de Saúde se tinha alguma ocorrência de doença neurológica em pessoas, alguma reclamação, alguma coisa assim. E o pessoal falou que eles estavam reforçando a vacina contra a meningite em alguns bairros da periferia, exatamente os mesmos bairros onde estava acontecendo a mortalidade de animais. Então estava reforçando a vacinação contra meningite. Então ele fechou, nessa informação do serviço de saúde, ele fechou mais ou menos a suspeita. O próximo animal que adoeceu, ele coletou material e nós enviamos, na época eu era coordenador do programa da raiva, né, das doenças neurológicas, então nós enviamos o material para Belém, no Instituto Evandro Chagas, que é o laboratório de referência para as arboviroses no Brasil. E aí resultou como positivo para encefalomielite equina. Então nós tivemos aqui o último surto de encefalomielite equina em 2004. Pô, mas faz muito tempo, professor, então essa doença não é nem tão importante. Ela é importante sim, ela é bastante importante, porque quando acontecem surtos, a mortalidade ela é muito grande, né? Então, os veterinários têm sempre que ficar atentos para a mortalidade de equinos com sintomatologia neurológica. Diagnosticou 2 animais negativos para raiva, envia material para diagnóstico das encefalomielites equinas, porque existe uma grande probabilidade de ser. Então, as encefalomielites equinas elas já foram descritas em vários estados do Brasil. O grande problema, então, os estados em azul são os estados onde a gente já teve registro, né, da doença. Mas e nos outros estados? Nunca teve? Com certeza já teve. Só que, como a gente disse, né, diagnóstico para raiva não é todo produtor, não é todo veterinário que envia material, né? Então estou falando raiva, estou falando de doença neurológica, né? Então, morreu com sintoma neurológico, é raiva, então nem manda para diagnóstico. Então, tem uma grande possibilidade da doença já ter se manifestado, ter ocorrido nos outros estados, mas não foi confirmado, né? Então manda para o diagnóstico da raiva, é negativo. Manda o segundo, é negativo, mas não se atenta para enviar para arboviroses, né? Para detectar arboviroses. Então a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer um diagnóstico para outras doenças, né? Então nós temos como reservatórios as aves, não só as aves migratórias silvestres, como as aves silvestres local, né, da nossa fauna, como também as aves domésticas. Então, galinhas, fazões, perus, emas, avestruzes, as nossas aves sinantrópicas como pombos, né, temos como transmissores os culicídios, temos como reservatório não só alguns ungulados. Quem são os ungulados? São os equinos. Mas os equinos também são fontes de infecção? Não das 3 encefalomielites, né? Somente os animais infectados por encefalomielite equina venezuelana que só esses animais que eles vão fazer uma viremia intensa. Então os equinos infectados com encefalomielite equina venezuelana vão fazer viremia intensa e servirão como fonte de infecção. Os animais infectados com vírus da encefalomielite equina do leste e do oeste não fazem viremia intensa. Então, os equinos não servem como fontes de infecção, né? E aí a gente tem não só répteis, mas alguns roedores silvestres que vão servir como fonte de infecção. E os passeriformes, né? Alguns dos nossos pássaros, né, silvestres aqui da nossa fauna, né? Então esse é o ciclo básico de toda a arbovirose das encefalomielites equinas, da febre do Nilo Ocidental. Uma ave infectada é sugada por um mosquito, né, e transmite
para um outro pássaro. E aí vai fechando o ciclo. Por vezes, esse mosquito infectado se alimenta de cavalos, se alimenta de seres humanos, transmitindo para essas espécies. Ou transmite, né, para outros roedores silvestres, ou pode transmitir para outras espécies, que podem até ciclar o vírus, mas não vão manifestar os sintomas da mesma forma que os equídeos e que as aves. Né? Então, o ciclo de transmissão é esse: aves silvestres, mosquito, aves silvestres local, né? E aí a transmissão para os equinos e para os seres humanos. O vírus da encefalomielite equina do oeste é a mesma coisa. Né? E por que ela se chama encefalomielite equina leste-oeste ou venezuelana? Quando ela começou a ser estudada, quando ela começou a ser descoberta e estudada, foram descobertos 3 tipos virais. Um tipo viral que ocorria nas Américas, predominantemente a oeste do rio Mississippi. Então nós temos o rio Mississippi que vem aqui desde o Golfo do México até quase os Grandes Lagos. Né? Então esse vírus ocorria a oeste do rio Mississippi. Então nós temos aqui o vírus da encefalomielite equina do oeste. Então toda a América Central e oeste da América do Sul. Nós temos, deixa eu mostrar aqui, o vírus da encefalomielite equina venezuelana. Então, tendo a Venezuela como grande área central, então nós pegamos aqui o norte da América do Sul, o sul da América do Norte, então em toda essa região central das Américas é onde vai acontecer os principais focos de encefalomielite equina venezuelana. E eu não tenho mapinha, mas é simples. O vírus da encefalomielite equina do leste vai acontecer a leste do rio Mississippi, ou seja, a leste de todas as Américas. E aonde acontece, o vírus da encefalomielite equina do leste é o vírus que ocorre principalmente aqui no Brasil. Tá? Então, as últimas notificações de encefalomielite equina foram causadas pelo vírus leste, inclusive a do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, a encefalomielite equina venezuelana, além das aves, ela tem os cavalos como fonte de infecção. Eu falei para vocês que eles fazem uma viremia intensa. Se eles fazem viremia intensa, os mosquitos, ao se alimentarem nessa fase de viremia, eles vão se infectar e podem transmitir não só para outros animais, como também para os seres humanos. Né? E o vírus da encefalomielite equina, ele pode ser não só adquirido das aves, não só adquirido a venezuelana, não só adquirido dos equinos, como também de roedores silvestres. Não só de roedores, mas também como répteis. Né? Então aqui a gente fez um pequeno resuminho. Vírus do encefalomielite equina do leste, do oeste e a venezuelana. Quem são os principais vetores, transmissores? Mosquitos dos gêneros Aedes, Culiceta, olha aqui, Culex, Aedes. Então nós temos os mosquitos. Né? Os mosquitos. A amplificação do vírus no cavalo acontece em qual? Principalmente na venezuelana, né? Então aquilo que a gente falou da viremia alta, viremia baixa na leste, viremia baixa na oeste e viremia alta na venezuelana. Então a disseminação da doença ela vai acontecer principalmente por vetor na leste, por vetor, mas poucas vezes, né, através de secreções, e na venezuelana bastante por vetor e bastante através das secreções. Como eu falei, a viremia na leste ela é baixa, na oeste ela é baixa e na venezuelana ela é alta. E a letalidade dos equinos? Nós temos a leste a mais letal, justamente a que acontece aqui no leste da América do Sul, principalmente aqui, né, nos nossos estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo, praticamente o Brasil inteiro.
né? Então chega a 100% de mortalidade. Por isso que é uma doença muito importante de ser notificado, muito importante da gente observar a mortalidade de pássaros, né? Que a gente tem nos pássaros um indicador da ocorrência de possíveis arboviroses, não só nos equinos, como nos seres humanos também. A mortalidade de equídeos na encefalomielite equina do oeste, ela já é mais baixa, de 20% a 50%, mas ainda é uma mortalidade alta. E na venezuelana, de 40% a 80%, tem mortalidade alta também. E a zoonose, como é que é a doença nos seres humanos? Na encefalomielite equina do leste, que acontece aqui na nossa região, ela é de mortalidade alta nos seres humanos. Mais uma vez, não só a importância nos animais, como grande importância para as pessoas. Naquela época que aconteceu aqui, em Paraty, nós não observamos mortalidade em pessoas, pelo menos não houve registro de mortalidade em pessoas. Na oeste, de 5% a 15% de mortalidade nas pessoas, e na oeste só 1%. Tá? Então, esse vírus ele vai se replicar nos tecidos, vai fazer viremia, fazendo viremia ele chega ao sistema nervoso central. No sistema nervoso central ele acaba se replicando nas células do sistema nervoso central, provocando encefalite, provocando reação inflamatória local e todas as consequências dessa inflamação, né, como alteração circulatória local. A gente está falando de alteração circulatória no cérebro, né, a gente está falando de edema no cérebro, a gente está falando de alterações teciduais no cérebro, no encéfalo, né? Então todas as regiões do encéfalo. Então todo e qualquer tipo de alteração morfológica, fisiológica no sistema nervoso central vai ter como consequência sinais característicos de encefalite, né? Então, não existem lesões macroscópicas. Se a gente fizer uma necrópsia, até mesmo abrir cérebro de cavalo que morreu com encefalomielite equina, a gente não vai observar nada. Então, não há lesões macroscópicas. A gente vai observar lesões microscópicas, né? Olha aqui, infiltrações de polimorfonucleares na substância cinzenta, né? Então, a gente vai observar aqueles manguitos perivasculares. E o que são os manguitos perivasculares? É isso daqui, ó, infiltrado linfocitário ao redor dos vasos. A gente está vendo um corte de tecido cerebral. Então, esse concentrado, esse infiltrado linfocitário nos vasos cerebrais caracteriza encefalite. Só que tem um problema. Encefalite viral, não importa para qual doença, ela é toda igual, né? Essa reação aqui ela é toda igual. Então não adianta simplesmente fazer um diagnóstico histopatológico. A gente sabe que o animal tem encefalite, né? Viral, porque é uma característica, né? A formação desses manguitos é uma característica das encefalites virais. Agora, qual é o vírus que está causando isso? Então não é só um diagnóstico histopatológico, a gente precisa fazer exames mais apurados, né? Exame sorológico, a gente precisa fazer isolamento viral, né? A gente vai falar disso já já. Quais são os sinais clínicos, né? São semelhantes para as 3 doenças. Então a gente separou a doença em leste-oeste venezuelana para a gente mostrar que são 3 espécies virais de um mesmo vírus que ocorrem geograficamente em lugares distintos, mas também coincidentes, né? E que podem provocar mortalidade, índices de mortalidade diferentes, não só nos animais como nas pessoas. Mas se a gente for falar de sinais, de sintomas e evolução da doença, a gente não consegue distinguir os 3 vírus, né? Porque são extremamente idênticos, são iguais os sinais. Então a gente vai falar como se fosse uma doença única. Então a evolução
clínica ocorre entre 2 e 14 dias, então período de incubação e a manifestação dos sintomas, ele vai ocorrer entre 2 e 14 dias, né? E a evolução, os sinais clínicos, eles são semelhantes para as 3 doenças, né? Então, pode apresentar febre, vai apresentar incoordenação motora, sonolência, perda parcial da visão. Eu vou colocar um vídeo para vocês como material de apoio, que mostra um vídeo bem antigo, mas mostra um vídeo de um pesquisador fazendo exame clínico de animais e fazendo a descoberta de novos transmissores da encefalomielite equina. E é muito bom, ainda ele, apesar de antigo, ele é muito atual. Perda parcial da visão, ranger dos dentes e deglutição dificultada. A gente vê que muitos desses sinais aqui, eles se parecem com a raiva, eles se parecem com outras doenças neurológicas, né? Em estágios mais avançados, paralisia, né? Evolui para paralisia. Então esse animal vai apresentar inquietação, andar irregular, esse animal vai andar em círculo, né? Vai apresentar sonolência e paralisia total. Esse animal morre em decúbito, né? Da mesma maneira como morre um animal com raiva. Então, só mostrando, né, um animal aqui com características de depressão, cabeça baixa, né, um animal de pescoço estendido e cabeça baixa. Então, é um animal típico que não está normal, não está no seu estado normal, né? Cabeça baixa, como eu já falei, muitas vezes eles se apoiam na parede, eles pressionam a cabeça na parede em função da cefaleia, eles acabam com essa sonolência, com essa incoordenação, eles acabam muitas vezes se escorando nas cercas, né? Se escorando aqui no cabresto, né? Esse animal acaba evoluindo para decúbito, né? Para paralisia total e morte, né? Então essas fotos aqui, elas são de encefalomielite equina, as outras não eram, mas a gente estava ali mostrando, simulando situações que se assemelham. Essas fotos aqui são encefalomielites equinas, né? O animal em movimento de pedalagem, então ele tenta se levantar, não consegue, ele ainda tenta, faz os movimentos com as pernas, com os membros para tentar se levantar, mas não consegue. Isso resulta no movimento de pedalagem. Ele está aqui em círculos, né? O animal totalmente escorado aqui nessa cerca, nesse moirão aqui. Se tirar esse moirão, esse cavalo capota, né? Ele acaba virando uma cambalhota, porque o animal ele está totalmente apoiado e escorado aqui nessa parede. Então, como eu falei, ataxia e a compressão da cabeça na parede. Essa foto é uma foto do encefalomielite equina, mostrando, né, a posição do animal com muita dor de cabeça, com prostração e tentando, né, uma posição aqui para aliviar. O animal andando em círculos, essa também é uma foto de encefalomielite equina, né? O animal andando em círculos, principalmente para a direita. Então esse animal ele vai claudicar, ele vai cair, levantar, ficar em coordenação motora até que ele deita de vez e morre, né? Essa é uma foto de encefalomielite equina, ele é mais uma vez um outro cavalo escorado, com pitose labial, né? Qual outra doença que apresenta isso? Botulismo, né? Com a falta de controle motor e tônus muscular para manter lábios e língua na posição. Olha só, né? Então, da mesma maneira, com a alteração neurológica, acaba perdendo tônus muscular, não só na boca, como em todo o corpo, né? Então o animal está escorado, o animal está, já ele cambaleia, cai, levanta, chega uma hora que não levanta mais, né? Torção da cabeça é muito comum, né? Como eu já falei, evolui, né, para a morte, tá? Então, decúbito, movimentos de pedalagem, o andar em círculos, o andar a esmo dentro de um piquete, hiperexcitabilidade, isso a gente já viu na raiva, né? Então uma
exacerbação dos sentidos, não só da visão, da audição e do tato, né? Então, num momento ele está hiperexcitável, num outro momento ele está totalmente deprimido, cego, não reagindo a estímulos, né? Com cegueira parcial, não reagindo a estímulos nem tácteis nem auditivo. Então ele vai da hiperexcitabilidade para total falta de reação aos estímulos externos, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? Como a gente sabe, o diagnóstico de doença neurológica é muito complexo e da gente fazer diagnóstico clínico, a gente pode fazer suposições, mas na verdade o diagnóstico ele é laboratorial. Então a gente pode enviar não só o sangue, mas na verdade o soro, né, para fazer a detecção dos anticorpos, como a gente pode enviar fragmentos de encéfalo para o diagnóstico. Só que essa doença ela tem um grande problema. O vírus ele é muito sensível às alterações patológicas dos tecidos, né? Então ele sobrevive numa amostra de tecido somente 24 horas após a morte do animal. Então, se o laboratório, né, for localizado em algum lugar onde você consiga enviar essa amostra no mesmo dia, o laboratório consegue fazer o isolamento desse vírus. Então vai trabalhar para fazer o isolamento. Caso contrário, só a sorologia mesmo a gente vai conseguir fazer o diagnóstico, né? Então através do diagnóstico sorológico, tá? Então, soro, né? É importante a gente enviar amostras pareadas, às vezes é difícil, né? Porque o animal às vezes ele evolui muito rápido. O que são amostras pareadas? É você coletar uma amostra hoje, uma outra amostra daqui 4, 5 dias, para a gente observar ou aumento no título de anticorpos ou a própria conversão de IgM em IgG. Mas como o animal ele acaba morrendo rapidamente, é difícil enviar amostras pareadas. Então uma amostra só que se envia já é o suficiente. Pode-se enviar o líquor para detecção de anticorpos, para fazer até o isolamento. Cérebro não é adequado na maioria das vezes por causa da degeneração, da deterioração do vírus, né? Sangue também não é adequado, material para histopatologia, que a gente pode coletar vários órgãos que a gente pode observar as alterações patológicas, mas principalmente do sistema nervoso central, né? Mas a histopatologia, ela não as lesões não são características de encefalomielite equina, elas são características de encefalites, né? A remessa do material tem que ser feita sob refrigeração, então deve chegar ao laboratório no máximo em 24 horas, no caso de amostras de tecidos, né? Ou pode chegar congelado se for soros, né? Para fazer a sorologia. Então a gente pode fazer o isolamento em vários tipos de células e também pode fazer o isolamento do vírus fazendo a inoculação intracerebral em camundongos recém-nascidos, né? A identificação a gente pode fazer através da hemaglutinação, da inibição da hemaglutinação, fixação de complemento, testes de neutralização viral, imunofluorescência direta, PCR. Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades de fazer diagnóstico, né? Então, enviando o soro, a gente consegue fazer, os laboratórios conseguem fazer o diagnóstico com bastante facilidade. Como que a gente faz a profilaxia? É muito difícil a gente fazer prevenção contra mosquito, né? Alguns aras, alguns bons criadores ainda usam spray repelente à base de citronela nos animais, lâmpadas com citronela, né, amarelas ou velas com citronela e etc. Repelentes, usam repelentes, mas isso não é para qualquer um, então é muito difícil. Então o mais importante é fazer a vacinação periódica dos animais,
Fazendo a vacinação, o que vai acontecer? Existe uma possibilidade gigantesca dos animais não apresentarem sintomas. Eles vão se infectar, mas como eles têm anticorpos, eles vão acabar fazendo o controle da infecção, né? Então, o importante é fazer a vacinação. Então, já tem até uma vacina já conjugada, né? De encefalomielite equina, influenza, rinopneumonite, né? O pessoal consegue fazer a vacinação com tranquilidade, tem disponível no mercado. Então, a primeira dose fazer com 90 dias de idade, repetir após 60 dias nos primo-vacinados. E fazer uma vacinação anual, né? Então, para o resto da vida do animal, quando for fazer um manejo sanitário de vacinação contra uma raiva, contra outras doenças, aproveita e faz essa vacina, né? Tratamento é muito complicado. Esses animais, se não morrerem, eles podem ficar muito sequelados, né? Então, assim, é tudo uma questão de fazer uma avaliação do que pode ser feito pelo animal. Na grande maioria das vezes, se o animal não morrer, é indicado fazer a eutanásia, por causa, né, para manter o conforto do animal, né, para não deixar esse animal em sofrimento, né, com transtornos neurológicos, né, muitas vezes nem em pé acabam conseguindo ficar, né, então muitas vezes a eutanásia é a medida final, né? E a encefalomielite equina, ela vai se confundir com N outras doenças. Não só doenças infecciosas, mas doenças, como a gente já falou da raiva, todas as doenças que a gente falou na raiva, que são diagnóstico diferencial para raiva, são diagnóstico diferencial para encefalomielite equina também, né? Então, polencefalomalácia, protozoário, doença por protozoário, né? Equina, intoxicações, outras parasitoses, tumores, e aí vem a raiva, o vírus do oeste do Nilo, né? Leucoencefalomalácia, o próprio botulismo. Então nós temos aí uma grande possibilidade de doenças que podem se confundir. E hoje no Brasil nós estamos alertas, porque todo ano nós temos, agora nos anos recentes, nós passamos a observar e a detectar vírus do oeste do Nilo, o vírus do Nilo Ocidental aqui no Brasil. Então o medo é bastante grande, porque causou muita morte de animais, não só de aves, quanto de equinos, quanto de pessoas nos Estados Unidos, né? Onde a doença ela foi muito bem avaliada e acompanhada. Isso é uma coisa que pode acontecer no Brasil também, a gente está nessa expectativa, né? Então, não só o Ministério da Agricultura, quanto o Ministério da Saúde já estão atentos para a chegada do vírus do oeste do Nilo. Então, nós temos em alguns laboratórios, como o Instituto Pasteur de São Paulo, ele é um outro laboratório de referência para as neuropatias, né? Então, lá eles já fazem com uma certa rotina a avaliação de outros antígenos, de outras doenças que podem estar provocando doenças neurológicas em equinos, né? Como assim, professor? Simples. Um equino, material encefálico proveniente de equino, é enviado para o Instituto Pasteur, né? Faz a imunofluorescência direta, né? Se deu, e a inoculação em camundongos lactentes, que é o diagnóstico normal, né? Imunofluorescência e inoculação. Se deu positivo para raiva, ótimo, perfeito, positivo para raiva. Se foi negativo para raiva, eles vão pesquisar as encefalomielites equinas, né? Se foi positivo para encefalomielite equina, eles vão fazer o PCR e o sequenciamento para definir qual das encefalomielites equinas, qual variante, né, e até mesmo subespécies podem estar acontecendo ali naquele animal e naquela região. Se for negativo para encefalomielite equina, eles
começaram a fazer a pesquisa para a febre do Nilo Ocidental. Então já são 3 encefalites, né, que podem ocorrer nos equinos, que são 3 zoonoses importantes. Então a gente tem que lembrar que o Instituto Pasteur, apesar de fazer diagnóstico em animais, o Instituto Pasteur ele é um órgão do Ministério, da Secretaria de Saúde de São Paulo, né? Então a preocupação deles é realmente com a saúde pública. Então faz diagnóstico, faz vigilância das doenças nos animais para prevenir e controlar as doenças nos seres humanos, as doenças zoonóticas, né? Então, como eu já falei, inúmeras doenças são diagnóstico diferencial, a própria raiva, encefalomielite equina por protozoário, né? Herpes vírus equino, encefalopatia induzida por fusarium, né? O milho mofado, e por aí vai, né? São as mesmas doenças. Então, num futuro próximo, prestem atenção para as encefalomielites equinas, prestem atenção para o vírus do oeste do Nilo, que está chegando e vai provocar problema. Bom estudo para vocês, pessoal.